Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso módulo de hidro, segunda parte da disciplina de recursos. Nessa aula brevíssima de hoje a gente vai se debruçar sobre os efeitos fisiológicos da imersão em repouso, efeitos sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema respiratório, músculo esquelético e nervoso, efeitos esses que respaldam então a nossa atuação com pacientes de diferentes condições neurológicas, traumato-ortopédicas, reumatológicas, respiratórias, pediátricas e daí por diante, tá? Bom, então, se a gente tivesse que sintetizar a atuação da imersão até o nível da cabeça sobre o sistema circulatório, a gente tem que, quando a gente faz uma imersão em nível do tórax ou mais alta, ocorre um aumento da pressão hidrostática, por consequência uma compressão venosa e linfática, implicando então no aumento do volume sanguíneo central, que é cerca de 700 ml quando a gente pensa no coração e nos vasos do pulmão, tá? Então, no sistema circulatório, quando eu faço uma imersão em nível de tórax ou mais alto, ocorre então um aumento da pressão hidrostática, tendo implicação sobre o sistema venoso, aumentando a compressão também linfática, que é uma via acessória venosa, aumentando então o volume sanguíneo central, tá? Então, lembrem, com o aumento desse volume central, né? Então, com o aumento desse volume central, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento da pressão atrial, um aumento da pressão pulmonar arterial e um aumento do volume cardíaco. Esses três fatores vão implicar então num aumento de volume sistólico. Por consequência, vai aumentar nosso débito cardíaco, tá? Então, recapitulando, eu tive lá no começo uma imersão em nível do tórax ou mais alta, ocorreu então aumento, né, atuação da pressão hidrostática, aumentando a compressão venosa e linfática, aumentando o nosso volume central. O aumento desse volume central vai trazer implicações. O aumento da nossa pressão atrial, e aí lembrem, né, no coração a gente tem átrios e ventrículos, vai aumentar a pressão atrial, vai aumentar a pressão pulmonar arterial e vai ocorrer um aumento do volume cardíaco, implicando então num aumento de volume sistólico e por consequência aumentando o débito cardíaco, tá? E no sistema circulatório, quando a gente pensa no que ocorre com frequência cardíaca, com força de contração, o que vai acontecer? O aumento do volume cardíaco, que a gente acabou de ver aqui, né? Aumento do volume sistólico. O aumento do volume cardíaco vai causar então uma distensão, ou seja, um aumento do miocárdio, que é o músculo cardíaco, aumentando a eficiência desse miocárdio, isto é, como vai chegar muito mais sangue, isso vai implicar numa distensão dessa musculatura e um consequente aumento da eficiência do miocárdio, aumento da força de contração. Ora, isso é lógico, né? Vai chegar muito mais sangue, ele vai se distender, ele vai ter que ser muito mais eficiente, vai ter que ser empregado muito mais força, né? E aí eu lembro aqui que o débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico de ejeção,
E o que acontece com a imersão, que a gente acabou de ver? Ocorre um aumento de volume sistólico, por consequência, um aumento da força de contração, a gente acabou de ver, né? Houve um aumento de volume sistólico, o miocárdio se distendeu, ele vai precisar aumentar a sua força de contração. Então, ele vai diminuir a frequência cardíaca, tá? Então, setinha para cima aqui, setinha para cima aqui. Então, essa aqui é inversamente proporcional, setinha para baixo, vocês estão vendo aqui, tá? Então, quando a gente também fala do sistema circulatório, é muito mencionado o reflexo de mergulho. E o reflexo de mergulho traz implicações. Dentre elas, uma vasoconstrição periférica, o desvio de sangue para as nossas áreas vitais e a bradicardia, que é a redução de frequência cardíaca que a gente acabou de ver, tá? Quando a gente pensa agora no nosso sistema respiratório, pensando nos nossos volumes e capacidades pulmonares, a gente observa aqui nesse gráfico que a gente tem nosso movimento ins e ex, né? Inspiração, expiração forçados, né? E o volume corrente habitual. A gente tem aqui a capacidade ins, CI, que equivale ao volume de reserva inspiratório mais nosso volume corrente. E a gente tem nossa capacidade residual funcional, CRF, que abarca o volume de reserva expiratória e o nosso volume residual. E por sua vez a gente tem a capacidade vital, que conceitualmente equivale ao volume corrente mais o volume reserva inspiratório e o volume reserva expiratório. Tá aqui. A nossa capacidade pulmonar total abarca todas essas medidas. É a soma do volume residual, do volume expiratório reserva, inspiratório reserva, nosso volume corrente. É tudo, tá? O que ocorre na imersão, Débora? Na imersão ocorre uma redução do volume, do nosso volume de reserva expiratório, uma redução do volume residual. Ora, se ocorre redução do volume ex e redução do volume residual, a gente vai encontrar uma redução da capacidade funcional residual. Consequentemente, uma redução da capacidade vital, consequentemente, uma redução da capacidade pulmonar total. Ok? Então, recapitulando. Em imersão, quais são as repercussões? Redução do volume ex-reserva, né? Do volume reserva expiratório e do nosso volume residual. Consequentemente, a gente pode afirmar que ocorre uma redução da nossa capacidade residual funcional e também, por consequência, uma redução da nossa capacidade vital e, por sua vez, uma redução da nossa capacidade pulmonar total, tá? Então, se a gente observar um indivíduo com imersão a nível de tórax, né, somente com a cabeça para fora, a gente vai observar um aumento do volume central. Observem primeiro essa coluna da esquerda, tá? A gente vai observar um aumento do volume central, um preenchimento dos vasos pulmonares, uma redução da nossa capacidade difusional, uma redução da eficiência e da PDO2, implicando então no aumento do trabalho respiratório em cerca de 60%. O que ocorre também quando eu estou em imersão, Débora? Ocorre, concordam comigo, um aumento da pressão na parede torácica. Ora, não está atuando lá a pressão hidrostática? A gente não está recebendo as forças ao nosso redor? Então, ocorre um aumento da pressão na parede hidrostática, consequentemente, uma redução da nossa circunferência torácica, consequentemente, um aumento da resistência de nossas vias aéreas, consequentemente, uma redução na taxa de fluxo ex, implicando também, contribuindo também para o
aumento do trabalho respiratório. Tá? Lembrando que o aumento do preenchimento dos vasos pulmonares também é uma causa para o aumento da resistência nas vias aéreas, junto com a redução da circunferência torácica, tá? E uma outra linha de pensamento é que ocorre com a imersão um aumento da compressão torácica e abdominal, um aumento da altura do nosso diafragma, uma redução do volume pulmonar e da capacidade vital, uma redução da complacência, contribuindo também para o aumento do trabalho respiratório. Lembrando que a redução da circunferência torácica também contribui, para a redução da capacidade vital e do volume pulmonar, tá bem? E quais as implicações sobre o sistema músculo-esquelético, né? A gente sabe que vai ocorrer uma interação entre a pressão hidrostática e o sistema músculo-esquelético, o fluxo sanguíneo sobre esses músculos. E a gente sabe que no solo a gente pode resistir à coagulação sanguínea através da vasoconstrição simpática, tá? Quando a gente está na água, a pressão hidrostática ela é capaz de diminuir essa vasoconstrição simpática, consequentemente aumentando o nosso fluxo sanguíneo muscular, tá? Então, a grosso modo, quando a gente está em imersão, ocorre, por ação da pressão hidrostática, uma diminuição da ação de vasoconstrição simpática, aumentando o fluxo sanguíneo muscular, né? Então, os vasos, eles não vão estar mais tão fechados, eles vão estar com um lumen, né? Eles vão estar com um diâmetro maior, então isso permite um aumento de fluxo sanguíneo na musculatura, tá? E aqui embaixo eu coloco que esse fluxo no solo, em repouso, equivale aí a 1,8 aproximadamente ml minutos por 100 gramas de tecido. Na água, né, quando a gente faz a imersão, ele mais do que dobra. Quando a gente faz uma imersão em nível de pescoço aproximadamente, ele vai para 4,1 ml minuto por 100 gramas de tecido. Então notem que a irrigação do tecido muscular, ela dobra quando o indivíduo está em imersão. E aí eu preciso que vocês pensem nas implicações que existem no músculo, né? Se é importante para o músculo oxigenação, a gente vai atuar sobre a melhora dessa função, né, de oxigenação, de remoção de catabólitos, tá? Então, comecem a pensar aí nas condições clínicas em que a gente encontra isso. Então, recapitulando apenas um pouco do que a gente já falou, mais ou menos, né, ocorre um aumento de volume sanguíneo central, aumentando, então, né, vai haver redução de vasoconstrição. A gente acabou de ver, se vai reduzir a vasoconstrição, os vasos vão ficar mais disponíveis, aumenta o fluxo sanguíneo muscular, então aumenta sangue no músculo. E aí, Débora, o que vai acontecer? Ora, uma consequente intensificação da distribuição de oxigênio e também intensificação da captura, né, de catabólitos, remoção de catabólitos de excretas, tá? No sistema renal, a gente vai observar, grosso modo, o que a gente chama de aumento da diurese, que é o débito urinário, ocorrendo uma diminuição do volume plasmático, ocorrendo também a natriurese, que é a perda de sódio, a potassiurese, que é a perda de potássio, e a supressão, a inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então, quando a gente realiza a imersão, deixando somente a cabeça para fora, vai ocorrer, a gente já viu, aumento do volume sanguíneo central,
e estímulo de receptores cardiopulmonares. E aí observem aqui essa coluna da esquerda. A ativação desses receptores cardiopulmonares vai reduzir a liberação de renina, consequentemente reduzir a liberação de angiotensina 2, consequentemente reduzir a secreção de aldosterona, contribuindo para uma diminuição da absorção tubular de sódio, repercutindo então no aumento do débito urinário e na excreção de sódio, tá? Agora, observando a coluna do meio, ocorre com a imersão aumento do volume sanguíneo central, estímulo de receptores cardiopulmonares, redução da atividade simpática central ou renal, e uma redução tubular da absorção de sódio, implicando num aumento de débito urinário e aumento de excreção de sódio, né? E a última coluna, por sua vez, com o estímulo desses receptores cardiopulmonares, ocorre aumento do fator atrial natriurético, que estimula a diminuição dessa absorção tubular, junto com a redução da atividade simpática renal, junto com a redução da secreção de aldosterona, contribuindo para uma diminuição da absorção tubular de sódio, que traz como implicações que a gente já viu: aumento de excreção de sódio e aumento do débito urinário. Débora, e sobre o sistema nervoso central e periférico, o que a gente vai observar? A gente vai observar estimulação das nossas terminações nervosas cutâneas. Então, vai haver estímulos térmicos, vai haver estímulos táteis, estímulos de pressão, quando o indivíduo realizar a imersão. Vai haver atuação sobre a modulação da dor, né? E quando a gente fala em modulação da dor, a gente vai observar um aumento do limiar doloroso, com a turbulência que a própria água é capaz de fazer e com a temperatura da água, que é um pouco aquecida. E vai acontecer diminuição de forças compressivas quando esse indivíduo estiver em flutuação. E uma outra consequência é a redução de ansiedade e depressão. Então, se a gente tivesse que reduzir ou sintetizar os efeitos fisiológicos da imersão, a gente pontuaria que ocorre um aumento de retorno venoso e simpático, isso a gente viu no primeiro slide. Ocorre um aumento de sangue circulante, um aumento do débito cardíaco e maior volume sistólico de ejeção, um aumento do trabalho respiratório, maior suprimento sanguíneo muscular, diurese e redução da dor. Aqui estão algumas referências possíveis para vocês estudarem acerca disso. Bons estudos.